Olá, caros colegas, boa noite, tudo bem? Estou de volta, sou o professor Davi Barbosa aqui na página Serviço Social Brasil para falar com vocês sobre federalismo. O que é federalismo, em que implica conhecer o federalismo, para que serve, como funciona essa hierarquização estatal, esse funcionamento entre os estados, essa correlação de forças entre a federação e os estados federados. Então, federalismo é um sistema político em que organizações políticas, estados, províncias ou grupos se unem para formar uma organização mais ampla, como por exemplo um estado central. No sistema federalista, os estados que o integram mantêm a autonomia. Em tese, o Brasil é um país federalista, na prática não. Por que em tese é federalista e na prática não? Boa noite, Kelly, Fabrício, Junaira. O Brasil é federalista em tese porque é uma república federativa com seus estados que estão submissos ao governo central. Mas a teoria, ou seja, a origem teórica do federalismo estabelece ampla autonomia para os estados que se submetem até certo grau à União ou ao governo central. No Brasil, infelizmente, não é assim. Tanto a questão econômica está atrelada diretamente ao governo central, quanto os estados e municípios não têm autonomia praticamente nenhuma no seu governo. Depois que o neoliberalismo criou o termo descentralização, o tiro saiu pela culatra e a descentralização passou a fazer parte da linguagem social ou das políticas sociais, houve uma certa fragmentação pela própria municipalização da perspectiva de governo, orçamento, financiamento e gestão das políticas públicas. Mas ainda o Brasil enfrenta um grande problema no que diz respeito à federalização dos seus estados. E o grande problema é que a maior parte dos municípios brasileiros são deficitários, não são superavitários, ou seja, dependem inteiramente da União. Já que a União absorve a maior parte dos impostos que são pagos e cobrados a nível de Brasil, então os municípios ficam defasados e acabam submissos a um governo central. Isso é extremamente prejudicial para o entendimento político, para a descentralização do poder, para a descentralização do orçamento, para a descentralização do comando, da gestão e da organização, dando origem a um nicho muito grande de possibilidades para a corrupção, entre outros problemas mais agravantes a nível federal. Se todos os municípios do Brasil se tornassem mais independentes da unidade federativa do governo central e conseguissem desenvolver um superávit primário para sua manutenção e para sua sustentação, ou seja, se não tivesse que dividir tantos impostos com a União e se a União desse uma cobertura maior para eles, diminuiria as possibilidades de corrupção a nível federal e aumentaria também o poder e a autonomia desses municípios, criando possibilidade de gerar emprego e renda. Como o poder financeiro está todo centralizado nas mãos do governo central, resta então apenas municípios deficitários. Nós temos vários estados brasileiros em que 90% dos seus municípios são deficitários, ou seja, gastam mais do que produzem, têm mais despesas do que produção. Enquanto isso não for solucionado, não haverá possibilidades de que essa plena autonomia de governança estatal e participação dentro da perspectiva das políticas públicas e das políticas sociais, não haverá possibilidade de superação. Boa noite. Além do livro Serviço Social na Contemporaneidade, depois eu te respondo. Me pergunte no privado ou pelo WhatsApp, Roberto, que eu tenho uma lista de vários livros que eu posso recomendar para você. Para me chamar no WhatsApp, eu envio a lista de livros para você. Livros que eu leio e recomendo. Voltando para a questão do federalismo, então nós temos o federalismo como um modelo de governo que teve a sua origem na Revolução Americana, ou seja, os líderes coloniais norte-americanos deram início ao confronto armado com a Grã-Bretanha em 1776, porque estavam descontentes com as políticas adotadas pelo parlamento britânico entre as décadas de 1760 e 1770, e também porque não admitiam
mas que os britânicos possuíssem autoridade para determinar e executar as suas colônias e tudo o que desejasse, ou seja, era uma dependência financeira. Assim, nasceu os Estados Unidos, e nos Estados Unidos, e ele é um dos melhores modelos do federalismo, porque cada estado tem o direito, por exemplo, de aprovar o porte de armas ou não, de aprovar a pena de morte ou não, de controlar de forma mais profunda as suas finanças e organizar de maneira mais acertada a sua distribuição de renda e também outras questões. Não quer dizer que os Estados Unidos sejam um paraíso, mas está mais próximo de acertar a perspectiva de governança, porque cada município terá então de gerir as suas finanças, a sua economia, com a participação de todos os envolvidos. Aqui no Brasil, nós temos a grande casa, que é o governo central, e todos os estados têm que se submeter à grande casa, que é o governo central, e todos os municípios vão se submeter ao governo estadual e ao governo central, criando aí uma série de possibilidades, tanto para corrupção, como para ingerência e para incompetência na gestão do erário público, do dinheiro público, levando a muitos erros. Então, o federalismo não tem sido uma coisa praticável no Brasil. Se praticado corretamente, é uma coisa boa, mas na forma como está, no modelo como está, ela não é uma coisa boa. Não tem sido uma teoria boa, uma ideologia boa para o Brasil. Precisa se mudar, ou seja, os municípios que são superavitários precisam entrarem, o governo precisa criar um programa para que esses municípios saiam, que são deficitários, para que esses municípios deixem de ser deficitários e pelo menos igualem as suas despesas às suas receitas, tornando assim, equilibrando assim as contas. Então, e como é que se faz isso? Através da distribuição de renda. O que acontece é que algumas cidades do Brasil têm 50%, 60% de pessoas da classe média alta, e outras cidades têm 90%, quase 100% de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social, deixando muito caro para os cofres públicos a sua manutenção. E tem que ter muita escola, tem muita gente, tem que ter hospital, tem que ter segurança, e não tem receita. Não tendo receita, aí há um desequilíbrio na balança do orçamento, gerando muita despesa e pouco retorno, tornando esse município então deficitário em função da baixa produtividade que ali existe. Então o federalismo existe no Brasil, mas não é praticado da forma correta. E por não ser praticado da forma correta, precisa urgentemente ser repensado, reavaliado, retomado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Eu volto daqui a pouco com mais um vídeo sobre o que é patriotismo. Até já!